E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Já declaro que esteja tudo bem, que esteja tudo na paz, que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja guardando o entendimento, a mente, esteja guardando o coração, a alma de vocês, esteja conservando, esteja renovando e capacitando, que o Senhor esteja abençoando. Essa é a nossa oração e declaração em fé pelo poder que há no nome de Jesus. Pessoal, estou aqui para compartilhar com vocês mais uma vez a palavra do Senhor. Como vocês já viram aí nesse tema de hoje que eu coloquei, é exatamente sobre isso que nós vamos estar meditando na palavra do Senhor e aprendendo de acordo com a vontade e com a verdade do Senhor, aquilo que o Senhor ele nos ensina. Eu coloquei uma pergunta aí no tema, no título da mensagem, que hoje a gente vê muitas pessoas falando do jeito, como eu escrevi aí, ou de outras formas, mas querendo dizer a mesma coisa. E o assunto que eu trouxe para estar compartilhando com vocês, para a gente estar lendo a palavra do Senhor e aprendendo juntos aquilo que Deus ele fala na sua palavra, que é a verdade, é a respeito da volta do Senhor Jesus. Muitos dizem por aí que a vinda de Jesus ela pode ser a qualquer momento. Que a vinda de Jesus, eu acredito que vocês já devem ter ouvido. Você está lá no culto e aí a pessoa está lá pregando, E aí ela diz assim, irmãos, a vinda de Jesus pode ser daqui, pode ser agora, pode ser daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo, pode ser nessa mesma noite, pode ser. E aí você se assombra, Você se assusta, você fica, nossa, Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu, particularmente, não vejo isso escrito na Bíblia em nenhum lugar dessa forma. A palavra do Senhor, ela nos ensina a respeito do dia do Senhor como um ladrão, ou seja, que chega de surpresa. E vamos para a palavra, para eu não me deter muito ao falar, mas para a gente ouvir o Senhor falando com a gente, Olha só, Mateus, lá no capítulo de número 24, no versículo de número 36, a palavra do Senhor diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E aí lá no versículo 42 em diante, diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E aí o versículo em seguida diz: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo:
meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, primeiramente, nós lemos aqui, quando Jesus, ele diz que quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Quando vamos lá para Atos, capítulo de número 1, versículo de número 7, olha só o que Jesus disse. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, a palavra do Senhor está nos dizendo que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, por que é que nós dizemos que Jesus ele pode voltar a qualquer momento? Que Jesus pode voltar daqui a um segundo? Que Jesus pode voltar daqui a um minuto? Eu entendo que quando os irmãos eles dizem isso, alguns, não todos, dizem isso com o intuito de trazer um despertamento, de ser uma palavra de alerta, usando essa palavra de Mateus 24:36, de que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Portanto, essa frase, por algumas pessoas, não todas, quando ela é dita que Jesus pode voltar a qualquer momento, é baseada em Mateus 24:36, quando Jesus ele disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então, em outras palavras, quando Jesus fala mais abaixo, no versículo 42, ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Preparem-se, né? E aí no 44 ele fala: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, há pessoas que quando dizem que Jesus pode voltar a qualquer momento, elas estão lembrando da palavra, baseadas na palavra, de que é uma surpresa, como o próprio Senhor Jesus disse que virá como ladrão, tanto como está aqui em Mateus 24, como está lá em Apocalipse. Mas há pessoas que não somente dizem, não somente falam, mas como também ensinam que de fato Jesus pode voltar a qualquer momento. E não é isso o que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. Jesus não vai voltar em qualquer momento. Jesus vai voltar no tempo certo, porque a palavra de Deus diz que Deus já determinou esse dia. E para que Jesus volte, é necessário que a palavra se cumpra. É necessário que aconteçam coisas que a palavra diz que é necessário acontecer. Então, não caia nesse engano de que Jesus pode voltar daqui a um segundo, daqui a um minuto, porque é necessário que aconteça aquilo que a palavra diz que tem que acontecer. E isso, essa fala em relação a o dia do Senhor chegou, ou o dia do Senhor está perto, Jesus pode voltar a qualquer momento, isso não é novo, isso é antigo. E eu vou mostrar para vocês o que precisa acontecer para que Jesus ele volte. E como que isso não é novo. Olha só, vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. A palavra do Senhor diz:
logo no primeiro versículo: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, olhe só, quanto à vinda, ou seja, em relação à vinda, sobre a vinda, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, e o nosso encontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, olha o que a palavra do Senhor está nos ensinando. No versículo 1, ele inicia deixando bem claro: irmãos, quanto à vinda, ou seja, quanto à volta do Senhor, e à nossa reunião com Ele, ou seja, e ao nosso encontro com Ele. Ele diz: rogamos a vocês, ou seja, pedimos a vocês, que não se deixem abalar, nem alarmar, ou seja, não se deixem perturbar, se agitar, se preocupar, se aterrorizar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Agora olha o que diz o versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. O início do versículo 3 já diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. De maneira nenhuma, de forma alguma. É o que a palavra do Senhor está nos ensinando, está aqui nos orientando, está nos aconselhando, para que a gente não deixe que ninguém nos engane. Você sabe qual é a única maneira, a única forma, o único jeito de você não ser enganado por ninguém quanto à palavra do Senhor, quanto às coisas do Senhor, quanto ao querer do Senhor? É se você conhecer ao Senhor, se você conhecer a palavra do Senhor, se você tiver o Espírito do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que há dois espíritos, o da verdade e o da mentira. A palavra do Senhor nos diz que existe a luz e existe as trevas, que há o caminho largo e há o caminho estreito, que há o que é certo e que há o que é errado. Então, para que você não seja enganado, esteja na palavra. E a sua interpretação da palavra, quer dizer, o seu conhecimento da palavra, seja pela interpretação do Espírito Santo de Deus. Não procure se basear no seu próprio entendimento. Inclusive, Deus mesmo, ele nos dá o conselho, lá em Provérbios capítulo 3, ele diz: não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, a interpretação que vem do Espírito Santo é com essa que você tem que ficar. Porque a palavra do Senhor nos diz que nenhuma profecia foi dada pela vontade humana, mas homens que profetizaram, que pregaram, que escreveram, foram impelidos, ou seja, foram guiados, foram tomados, foram usados pelo Espírito Santo. E Jesus, ele nos deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos guiasse na verdade do Senhor. Porque o Espírito é a verdade. Como o próprio Jesus disse, e ele os guiará em toda a verdade. A palavra do Senhor diz lá em 1 João capítulo 2, versículo de número 17 e versículo de número 27 ou 24. Eu vou até abrir aqui para compartilhar com vocês. Olha só, a palavra do Senhor nos diz assim, versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escreva a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. E aí lá no versículo 27,
né, no 26 e 27 ele diz: escrevo estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Que coisas? Eu vou voltar ao versículo 22, que eu li do 20 ao 21, e no 26 ele diz isso, né? Escrevo estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Agora veja que coisas, do versículo 22 ao 25, 3 versículos. Olha só o que ele diz. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E aí entra o versículo 26 que eu li. Escrevo estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Perceba que a palavra de Deus está nos despertando ao entender que há aqueles que querem nos enganar. E a palavra do Senhor diz que esses que querem nos enganar são os mentirosos. São os anticristos. São anti-Jesus. São anti-Deus. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer o seguinte, no versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Eu vou repetir, irmãos, o versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. O versículo 20 que eu li fala: mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. E aí o 21 completa: não escreva a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, a unção, como o versículo 20 e o 27 diz que recebemos dele, mais especificamente, mais detalhadamente, o 27 diz que permanece em nós, e essa unção, que é verdadeira e não falsa, nos ensina acerca de todas as coisas. Então, fique com a interpretação do Espírito Santo. Busque ao Senhor em oração. Você lê alguma coisa na palavra e você não entendeu? Vá orar ao Senhor e pedir ao Senhor o esclarecimento, pedir ao Senhor o entendimento, pedir ao Senhor o conhecimento, pedir ao Senhor a sabedoria, e o Senhor vai te fazer compreender todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Deus deseja que você conheça a verdade, porque é através do conhecimento da verdade que você recebe a liberdade. E a palavra do Senhor também diz que onde está o Espírito do Senhor, isso está lá em 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, fique com a interpretação do Espírito Santo. Tudo bem você fazer uma pesquisa, né? Agora, uma coisa é certa, que aquilo que você pesquisar, analise para ver se realmente vem de Deus ou se é uma tramóia do diabo, se é uma investida, se é algo que está coberto, que está escondido, que é manipulado, que é uma distorção. Não coma qualquer coisa que você vê na internet. Não aceite qualquer coisa que alguém disser para você, mesmo que esteja usando a palavra de Deus. Porque quando
A palavra de Deus vai nos dizer que quando Paulo chegou em Bereia, a palavra do Senhor fala que Paulo pregava a palavra, o evangelho, e os bereanos conferiam nas escrituras acerca do que Paulo dizia para ver se realmente era assim. E a palavra do Senhor diz que tudo que o Espírito Santo guiava a Paulo para que Paulo pregasse, conferia com as escrituras. Então os bereanos creram. Por quê? Porque foi o Espírito de Deus que falou aos corações daquelas pessoas, comprovando o que as suas escrituras passadas diziam e afirmavam. E da mesma forma também é hoje. Só que o que acontece é que muitos de nós se deixam levar e são enganados porque lhes falta o conhecimento. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui, mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Que conhecimento, irmãos? O conhecimento da verdade. Por isso que ele fala no versículo 21, não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. E abaixo ele começa a falar a respeito dessa mentira. Então, como está escrito aqui, logo no início do versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, logo no início do versículo 3 ele diz, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Tem uma outra palavra também, se você for voltar lá, Colossenses capítulo 2, versículo de número 4, ele diz assim, eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Ou seja, com uma doutrina bem elaborada e categoricamente ensinada. Se você tiver em sua vida o Espírito Santo de Deus, e se você estiver na palavra do Senhor, você não é enganado. Mas se você não tem o Espírito Santo, se você não está na palavra, então você é facilmente manipulado. Você é facilmente enganado. Qualquer coisa que apresentarem a você e afirmarem categoricamente e explicarem detalhadamente, você vai aceitar como se fosse uma verdade. Sua mente talvez no princípio vai ficar confusa, mas aos poucos aquilo vai entrando na sua mente e vai te formando, vai te manipulando e tornando você o que esses ensinamentos querem que você seja. E então você passa a ser um adepto, você passa a ser um seguidor, um devoto disso. Então tome cuidado, porque a vinda do Senhor acontecerá. E antes que aconteça, é necessário que duas coisas aconteçam. E o versículo ele diz aqui, vamos voltar lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ele diz, olha só, antes daquele dia, antes do dia da vinda do Senhor, virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Eu pulei alguns versículos aqui, para ser mais específico, eu pulei o versículo 5, 6 e o 7. E o 8, né? Do 5 ao 8 eu pulei e fui diretamente lá para o 9. Eu li do 1 ao 4 e do 9 ao 12.
Mas veja o que diz o versículo de número 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Jesus virá e destruirá ao homem do pecado, filho da perdição.